Boa tarde. A leitura de hoje, do dia 24 de julho de 2021. Essa são a leitura tirada da liturgia da Canção Nova. Liturgia diária, né, da Canção Nova. Vamos lá. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra, pelas 12 tribos de Israel. Em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocausto e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 49. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra do sol nascente ao sol poente e convocou. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Essa é a leitura do Salmo 49. Agora o Evangelho de Mateus. Mateus 13, 24 e 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixei crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixe para ser queimado. Recolhei também o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora o nosso esforço para compreendermos o que foi lido. Moisés
transmitiu, né, ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. Certamente foi quando ele recebeu os 10 mandamentos. O povo respondeu em coro que estava de acordo. Fazemos tudo o que o Senhor nos disse. Empenharam também sua palavra. Então Moisés escreveu as palavras do Senhor, levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar de 12 marcos de pedra, pelas 12 tribos de Israel. Em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocausto e imolar novilhos como sacrifício pacífico ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e pôs em vasilhas e derramou outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e olhou em voz alta ao povo que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedecemos. Então aqui falaram antes, o Moisés transcreveu a lei, leu para eles e eles confirmaram que iam fazer tudo do jeito que Deus queria. Juraram não. Uma espécie de compromisso, né? De obedecer. Moisés, então, com o sangue separado, espargiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. Então, além de ler, o sangue é uma confirmação, né? Foi oferecido um sacrifício a Deus. Aqui precisava ser teólogo para explicar os detalhes dessa. Mas foi oferecido um sacrifício a Deus pelos benefícios desta orientação. Isso aqui é uma orientação. Esse povo tinha liberdade para obedecer ou não. E fizeram um pacto que iam obedecer. Depois que Moisés passou a limpo isso, leu para eles, e aí foi feito o sacrifício em louvor a Deus. Então esse aqui é, como ele diz aqui, ó, aliança com Deus. Porque antes essas alianças aqui era feito, antes desse aqui foi feito com Abraão, Isaac e Jacó. Vou chutar por minha conta. Esse Jacó aqui é o das 12 tribos de Israel. Depois que ele atravessou o rio, lutou com o anjo uma noite inteira, atravessou o rio, que Deus falou que iria chamar Israel. Olha, eu penso que não tenho certeza, mas convém vocês dar uma busca aí. Aquele Israel que era Jacó, atravessou o rio, Israel, ele que fundou significa as 12 tribos de Israel, que depois vieram como escravos para o Egito, ficaram 430 anos. Isso aqui é o caminho de volta. Aqui o encerramento, porque Deus fez o pacto com eles, né, a aliança, aqui encerrou a escravidão. E o problema da aliança passou a ser com o povo, não mais com Abraão, Isaac e Jacó. Agora aqui, ó, passou aí.
Eu entendi desse jeito, mas não tenho certeza. Convém vocês confirmar isso. E se eu estiver errado, por favor, me corrija, que essa é uma parte importante. Se a gente entender bem isso, ó, a aliança foi feita com Abraão, confirmada com Isaac, depois colocada em prática com Jacó, como se fosse isso. E depois esse povo foi escravizado no Egito, 430 anos, depois voltaram. Aí Deus fez uma aliança, Deus livrou eles do Egito e fez uma aliança diretamente com eles. Não revogando aquela aliança, né? Nós somos descendentes de toda essa aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Porque na leitura de ontem ainda está, Deus é fiel nas suas promessas, né? E prometeu a Abraão que a geração dele seria como os grãos de areia do mar. Então convém dar uma busca nisso aí para vocês me ajudar a confirmar isso aí que eu falei antes. Então agora eu vou ter que mandar esse vídeo.